Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja sempre toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? O Salmo 70, na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Muito boa tarde, quem já entrou aí, a paz do Senhor. Acho que é a Sueli Cordeiro, né? Bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, no Salmo 70, né, o salmista clama a Deus que ele se apresse em livrá-lo. A paz do Senhor, Maria Nilza Colim, Deus abençoe. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Pois tu és o meu auxílio, meu libertador. Senhor, não te detenhas, né? Assim como aquela mulher deteve, né, Jesus, que ia de encontro à casa do príncipe lá da sinagoga, que a filha dele estava tão doente, né, à beira da morte. Então o salmista também está pedindo, Senhor, não se detenha, não para em lugar nenhum, vem logo me socorrer, né, dá-te pressa. Ainda tô com o rosto meio inchadinho, meio zoadinho, mas tô me recuperando, amém? Vamos estar em oração, né, por todos que entrarem na live, irmã Maria Nilza Colim, irmã Sueli Cordeiro, pelo seu Ademir, pela irmã Benê, né, pelo Felipe, Joaquim, Marli, família e todos que entrarem na live, né? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor criou este dia para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos nele, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco, a ti pertence toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, porque, Senhor, ó Deus, o Senhor procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade, e nós te adoramos na beleza da tua santidade, declaramos que tu és o Senhor, que tu és Deus e não há outro, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, pelos teus cuidados paternais. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, pela vida do Senhor Ademir, pela vida do Edson, Senhor, ó Deus, da Benê, do Felipe, do Joaquim, Senhor, da Marli, família, da irmã Ruth, muito boa tarde, irmã querida, da irmã Maria Nilza Colim, muito boa tarde, a paz do Senhor, queridas. E por todos que entrarem nessa live, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja se apressando, tem áreas da nossa vida que nós clamamos, nós te pedimos, Senhor, dá-te pressa em socorrer o Senhor Ademir, ó Deus, porque o Senhor é um socorro bem presente na angústia, na tribulação, pelo que não nos deixa temer mal algum. Ó Pai, entra com socorro, com providência na cirurgia dele. Senhor, ó Deus, abençoa, Senhor, a Benê também, tem piedade e misericórdia dela e de todos os familiares, Senhor. Ó Deus, porque, Senhor, a família sofre quando tem alguém doente. Abençoa na recuperação do Edson, Pai, que não haja rejeição do fígado. Ó Pai, que os rins dele voltem à normalidade. Abençoa o Felipe, tira toda essa, Senhor, esse efeito colateral da quimioterapia. Abençoa o Joaquim, Pai, nós repreendemos esse caroço no pescoço dele. Em nome de Jesus, abençoa a saúde da Marli, abençoa a saúde da Maria Nilza Colim, da irmã Ruth, Senhor, ó Deus, da irmã Genir, do Isaías, todos que entrarem nessa live, que precisam de um apressa-te, Senhor, ó Deus, apressa-te em socorrer-nos, porque o Senhor sabe, ó Deus, as lutas que cada um está passando, porque o Senhor mesmo nos avisou que no mundo nós teríamos aflições,
mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Capacita cada um a vencer, Senhor. Ajuda cada um nas lutas, Senhor, naquilo que é mais forte do que nós. Nós clamamos, te pedimos o teu socorro, te pedimos a intervenção do Espírito Santo na nossa vida, que está aqui como nosso ajudador. Ajuda-nos, Senhor. Tira, Senhor, todo desânimo, toda tristeza. Ó Pai, todo abatimento, toda solidão, visita cada um agora com a Tua presença santa e gloriosa, Senhor, porque quando nós sentimos a Tua presença, Senhor, o nosso coração se alegra, a paz invade o nosso coração, que esta paz, Senhor, envolva os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, expulsa todo medo, Senhor, toda inquietação, Senhor, ó Deus, todo medo do futuro, em nome de Jesus, abençoa as famílias, as famílias dos nossos filhos, Senhor, cuida dos nossos genros, nora, netos, quem tem bisnetos, Pai, cuida, abençoa, cobre com o teu sangue precioso, faz-nos habitar debaixo das asas do Senhor, ó Deus, porque nós nos apegamos com amor, Senhor, o Senhor promete nos livrar, estar conosco na angústia, nos glorificar, nos dar abundância de dias e nos mostra, Senhor, em cada luta, em cada dificuldade, a tua salvação, em nome de Jesus. Cuida da nossa nação, livra da bancarrota, Pai. Livra, Senhor, ó Deus, de toda malignidade, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, cuida do Brasil. Envia os teus anjos guerreiros, Senhor, ó Deus, para estarem defendendo a nossa nação, para estarem, Senhor, guardando as nossas vidas. Dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um de nós, Senhor. Onde nós estivermos, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Guarda, Senhor, ó Deus, de acidentes, de incidentes, Pai. Livre os motoqueiros, Senhor, ó Deus, de acidentes, os motoristas. Guarda, abençoa, Senhor, onde nós estivermos. Que a tua mão santa e poderosa nos proteja, em nome de Jesus, amém, amém? Então hoje eu vou compartilhar uma palavra que eu ouvi, um estudo muito bonito, né? Que fala lá de Isaías 9, né? Fala assim, ó, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a terra de Zebulon e Naftali a enobreceu, junto ao caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que os habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, né? Então, essa terra de Zebulon e Naftali aqui, né, é de dois filhos de Jacó, né, eles herdaram essa parte, né, e lá tinha um deus chamado Pan, eles acreditavam em falsos deuses, e essa terra é onde Cesareia de Filipe, né, e lá eles falavam que eram as portas do inferno, porque no século III antes de Jesus, né, ficava essa região, né, de Cesareia e Filipe, lá de Isaías 9, eles referem lá, né? Então, tinha essas duas tribos lá, e era aos pés do Monte Hermon, era uma cidade que estava meio em ruínas, feia, né? E havia cultura lá de falsos deuses, eles acreditavam no monte de deuses falsos, e era uma terra greco-romana, né? Mas era uma terra no território de Israel. E lá tinha um deus chamado Pan, que vem da palavra pânico, Pan, Deus, e Ico, medo excessivo, pânico, né? Então, tinha esse deus Pan, ele era metade homem, metade bode. Então, eles acreditavam que ele era o filho de Deus, olha só. Como o povo é ignorante, como o povo acredita em besteira, em mentira inventada. Mas ali devia habitar mesmo uma legião, né? Um tipo de demônio que causava pavor e pânico. Por isso que fala, né? Na região da sombra da morte.
E aí, eles falavam que esse Deus Pan, ele saía de noite para abusar das mulheres, né? Então, imagina ser filho de Deus e ia querer abusar das mulheres, né? Então, eles achavam que era filho de Deus, olha só. E causavam um terror, um pânico tão grande na população que eles tinham medo de sair à noite, né? E lá também era chamado as portas da morte. Então, em Mateus 16:13, Jesus está no mesmo lugar, né? Em Cesareia de Filipe. E aí, chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou: quem dizem ser o filho do homem? Aí os discípulos falaram: uns falam que o Senhor é João Batista, né? Outros falam que o Senhor é um dos profetas, Jeremias, né? E aí Jesus fala: e vocês, né? E vocês, quem dizem que eu sou, né? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eles estavam no mesmo lugar, né? Então esse lugar era uma adoração a esse Deus Pan. Tinha uma gruta, né? Eles fizeram uma imagem desse Deus e eles morriam de medo desse Deus do pânico nessa região, né? Ele era metade homem, metade bode. Olha que horrível, né? E aí, o que acontece? Quando Jesus está lá, né, em Mateus 16:13, 3 séculos depois, em Cesareia de Filipe, né? Então ele pergunta, aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Senhor que é o Cristo, o Filho de Deus. E ali cancela, né, toda a mentira que o diabo pôs lá, né, inventou esse Deus Pan, querendo dizer que ele era o Filho de Deus. Mas quem é o Filho de Deus? É o Messias, aquele que foi ungido pelo Pai, né? Essa é a palavra que Pedro usa para Jesus. Tu és o Messias, aquele que venceu a morte, né? Aquele que faz vencer as dores do passado. Tem pessoas que têm medo, né, por causa de situações que viveram. E esse Deus aí era considerado aquele que causava pânico, terror. Mas Jesus veio cancelar todo esse medo, né? Às vezes as pessoas têm medo de começar uma nova história, né? E aí, o que nós temos que ter mesmo? Saber quem é o Messias, saber quem é Jesus, né? Então, eles adoravam esse Deus, eles tinham medo, né? Porque as mulheres tinham medo que ele fosse de noite abusar delas, era uma história. Mas são tudo histórias que o inimigo inventa, né? Para que o povo viva escravizado com medo. Então, Pedro, né, os discípulos, Jeremias, né, fala que o Senhor é menos filho de Deus, mas Pedro, com ousadia e intrepidez, ele fala: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E aí cancela toda essa mentira, todo esse engano, né, que falava que esse Deus Pan que era o Filho de Deus, né? Então, aí, Messias, cada letra hebraica tem alguma significação, né? Então, as palavras para Messias tem a letra Men, Shin, Yud e Red. Então, Men é a letra das águas, né? Do nascimento. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Em João 7,37 fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu interior. Dentro da palavra Messias tem essas letras, né? E essa letra, a primeira, que é Men, quer dizer... a letra das águas, do nascimento. Muito boa tarde, irmã Genir. E depois a segunda é Shem, fogo, energia, poder, né? Eu sou a luz do mundo. Em João 8,12, Jesus se declara a luz do mundo. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Ele é a luz que veio, né, para iluminar nosso caminho, amém? Então, depois a outra letra é Yud, né? É a letra da mão, da ação. Então, em João 27 tem essa letra, né? Quando Jesus fala: coloca o seu dedo na cicatriz. Jesus foi ferido por causa das nossas ações. E porque ele foi ferido por causa das nossas ações, agora Tomé podia vê-lo ressurreto. E os discípulos tiveram encontro com Jesus ressurreto,
ressurreto, e nós, quando nascemos para Deus, também temos esse encontro com o Deus ressurreto, né? E a outra letra é Red, cerca do aprisco, queria dizer, né? Faz parte da cerca do aprisco. Em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Então, no mesmo lugar onde fala que havia a sombra da morte, né? Naquele local de Isaías 9, lá resplandeceria uma grande luz, né? E 3 séculos depois, Jesus estava no mesmo lugar, né? Onde tinha um templo para o Deus Pan, que quer dizer Pan, que vem de pânico, pan, Deus, e ico, medo. O medo excessivo causa pânico, né? E nós, muitas situações, nós temos um medo excessivo das coisas, né? Medo de ser feliz outra vez, medo de acontecer alguma coisa, medo do futuro. E era o mesmo lugar, Cesareia de Filipe, né? E Jesus estava lá conversando com os discípulos, cancelando, né, a ideia de que o Deus Pan era filho de Deus, e o inimigo inventa um monte de coisa, e as pessoas por ignorância, né, acreditam, e lá fala que eram as portas do inferno. Por isso que Jesus fala, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, né, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Glória a Deus. E Jesus fala, né, que quando ele derramasse do Espírito Santo, né, os jovens profetizariam, né, os velhos voltariam a sonhar, e Jesus é aquele que cancela o temor no nosso coração, né? Jesus é aquele que nos faz voltar a sonhar. Jesus é aquele que que tira o medo, né? Por isso que ele falou tantas vezes, não tenha medo, né? E muito medo, eu já tive pânico, eu já tive crise de pânico, é uma coisa terrível, né? E a gente fica assim com medo, e eu comecei a expulsar o mal, porque são demônios que agem na área do medo, né? E quando a gente fica com medo, a gente fica descontrolado, né? Mas que o Senhor tire todo esse medo, né? Porque a região que havia a sombra da morte resplandeceu uma grande luz, né? E 3 séculos depois, Jesus está na mesma região declarando, né? Através da boca de Pedro foi declarado: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é Deus Pan, não é demônio nenhum que quer causar engano nas pessoas, né? Mas é ele que é o Filho de Deus, que tira todo o pecado do mundo, né? Então, o Senhor é o Filho de Deus, né? No mesmo local, ele cancela, né, essa negativa, essa palavra mentirosa e enganadora. E o inimigo tenta enganar mesmo as pessoas, né, com muita ignorância. E o povo, por causa de medo, andava lá de noite, ninguém saía. Eles ficavam com medo, com pânico desse demônio, né, que se intitulava Filho de Deus. Mas Jesus pisou, né, 3 séculos depois no mesmo lugar, e ele se revelou, se declarou como Filho do Deus vivo, como Filho do Deus Todo-Poderoso, amém? E que ele tire mesmo todo o medo do nosso coração, né? Porque ele veio nos livrar da morte. Eu acho que o maior temor que a gente tinha, pelo menos eu tinha um temor, que eu não sabia para onde eu ia quando morresse, né? Aí Jesus tirou todo esse medo do meu coração, porque agora a gente sabe para onde vai se nós nos conservarmos firmes no caminho do Senhor, né? E olha só que bonito, né? Como a gente não sabe o que estava acontecendo de Isaías 9, né, para Mateus 16, é a mesma conexão, é a conexão entre os 2 textos, né? Um lugar onde tinha o Deus Pan, eram adoradas várias divindades, e esse Deus era considerado Filho de Deus. Jesus depois pisou na mesma cidade e se revelou, né? Ele se revelou como luz,
como água viva, né? Como a porta das ovelhas, e ele se revelou como Filho de Deus. Glória a Deus, né? Que o Senhor se revele mesmo na nossa vida, né? Como Messias, aquele que foi enviado para tirar todo o temor do dia a dia que pode surgir na nossa vida, né? Todo medo de alguma coisa, todo medo de ser feliz, todo medo de voltar a sonhar, todo medo do futuro, todo medo do presente, todo medo da situação do Brasil, né? Tudo aquilo que for medo, que o Senhor esteja eliminando da nossa vida, que Ele esteja tirando, porque Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Ele é a porta das ovelhas, é o nosso pastor que cuida de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra traz revelação das situações que aconteceram, Senhor, e como o povo acreditava em falsos deuses e como o inimigo continua colocando falsos deuses, deuses de tantas coisas enganosas, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, tirando todo o temor do nosso coração, todo o desânimo, toda a tristeza, Senhor, que bata em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós cremos, ó Deus, que Tu és a água da nossa vida, vem saciar a nossa sede. Senhor, Tu és a luz do mundo, esclarece, Senhor, todas as situações da nossa vida que causam medo, incerteza, insegurança, Senhor. Ó Deus, pelas tuas feridas, Senhor, nós fomos, Senhor, salvos. Pelas nossas ações o Senhor foi condenado. Mas, Senhor, ó Deus, pelo teu sangue nós somos libertos, Pai. Ó Deus, se existe alguma memória, alguma lembrança de alguma ação do passado que traz medo no nosso coração, que o Senhor esteja curando, eliminando, Senhor. Que o Senhor seja a cerca de proteção nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, Tu és o bom pastor. Senhor, ó Deus, o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas com os teus cuidados paternais. Abençoa cada vida que entrar nessa live de forma sobrenatural. Cuida, Senhor, de cada petição, tira tudo aquilo que causa medo, pânico. Nós expulsamos todo espírito do pânico. Em nome de Jesus, sai todo o mal. E que o nosso coração receba a tua paz sobrenatural. Ó Deus, que o nosso sistema imunológico, Senhor, funcione na normalidade. Se houver, Senhor, alguma célula cancerígena ou maligna, ó Deus, que ela seja, Senhor, extirpada pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, amém? Sexta-feira, dia de fazer limpeza, glória a Deus, né? Mas que a gente não tenha temor, porque Jesus é o Filho de Deus que veio nos trazer, né, a sua paz, a paz do Senhor, a fé, né, que o nosso Deus está conosco em todo tempo, em todo lugar, Ele vai cuidar das nossas vidas, amém? Beijo no seu coração, Deus te abençoe, até segunda-feira, né? Se o Senhor assim nos permitir, nós estamos de volta, amém? A paz do Senhor.